Bom dia, graça e paz, como você está? Começando mais um Falando de Coisas Boas. Nessa semana eu quero convidar você a meditar comigo um pouco sobre esperança. E hoje eu quero começar falando sobre esperança no passado. Sabe, às vezes a gente é convidado a pensar um pouco sobre a nossa vida, né? E aí a gente começa a pensar 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Às vezes 15 dias, às vezes 2 horas atrás. E a gente se depara com coisas que a gente não gostaria que estivesse na nossa trajetória. Talvez algum pecado, alguma palavra, alguma atitude, um pensamento. E aí quando a gente vê isso ruim, a gente lembra daquilo que as pessoas dizem que, de todas as coisas, uma das que não voltam é o tempo. Mas hoje eu tô aqui para te falar que existe sim uma esperança para o seu passado. E o primeiro motivo de existir essa esperança é porque nós temos um Deus perdoador. Todas as vezes que eu penso em Deus perdoador, eu gosto sempre de me lembrar da parábola do filho pródigo, onde o filho pede para o pai a herança, ele sai, gasta todo o dinheiro de uma maneira errada, e quando ele volta, a atitude do pai não é uma atitude de olhar para o filho, mostrar para ele a maneira como ele errou, de falar para ele não volta mais aqui, mas esse pai, ele abraça o filho, convida ele de volta para casa e faz uma festa. Sabe, o nosso Deus é esse Deus. É o Deus que olha para nós, os filhos que muitas vezes foram embora, fizeram coisas que não precisavam. E Ele é um Deus que nos abraça e nos chama de volta para casa. Sabe, Salmos vai dizer que Ele é bondoso e perdoador. E eu posso te falar uma coisa, que o Senhor, Ele está disposto sim a perdoar o nosso pecado. A segunda coisa pelo qual a gente tem esperança no nosso passado é porque Deus é misericordioso. Lá em Lamentações 3, Jeremias vai dizer que ele tinha esperança porque as misericórdias do Senhor eram a causa deles não serem consumidos e porque elas se renovavam a cada manhã. E eu posso dizer que na minha e na sua vida, as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã. E como está escrito lá no Salmos 23, elas nos perseguem todos os dias da nossa vida. E o terceiro motivo pelo qual a gente pode ter sim uma esperança no nosso passado é porque Deus é gracioso. E a graça é diferente da misericórdia, porque a misericórdia é eu não receber o que eu mereço. A graça é eu receber aquilo que eu não mereço. E pela graça a gente recebe salvação, perdão e vida. Sabe, eu tenho uma amiga que ela diz uma coisa que muito interessante, que eu gosto sempre de me lembrar, é que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Então hoje eu quero convidar que você recomece. Como que eu vou recomeçar? Recomece se confessando a Deus. Lá em 1 João vai dizer que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E também que nesse confessar você se arrependa e abandone esse pecado. Lá em Provérbios 28 vai dizer que aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. E também, se for necessário, que você convide uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que serve ao Senhor, e que você converse com ela, que você confesse a ela os seus pecados. Confessar pecado um ao outro não é para receber perdão, porque a única pessoa que nos perdoa é Deus. Mas lá em Tiago vai dizer que confessar pecado um ao outro é para que a gente possa ser curado. E assim como o Senhor sempre falou, por exemplo, para a mulher adúltera, que você vá e não peques mais. Existe sim uma esperança no seu passado e você pode sim recomeçar, porque você tem um Deus perdoador, misericordioso e gracioso. Que você tenha uma boa semana, a gente se encontra quarta-feira. Fica com Deus.